Graça e paz, irmãos. Vamos ver hoje a parábola do Amém. bom samaritano, tá bom? É um texto bastante conhecido dos irmãos, né? É um texto bastante conhecido dos amados, mas eu creio que Deus tem coisa para nós nesta manhã através dessa parábola aí, tá bom? O meu anelo, o meu desejo em Cristo é que os irmãos, a cada dia, né, busquem crescer mais e mais no Senhor, tá bom? Então, a gente vai estar falando sobre essa parábola do bom samaritano, está lá em Lucas, capítulo 10, versículo até o 37. Essa parábola iniciou, queridos, depois de uma pergunta de um intérprete da lei, né? Seria o perito da lei, um advogado, um religioso, que buscava sempre testar Jesus. E numa dessas conversas desse, com Jesus, em Lucas 10, 29, esse intérprete, esse advogado, esse religioso da época, perito da lei, na minha tradução aqui, que é NVI fala perito da lei, ele diz em Lucas 10, 29, mas ele, querendo justificar-se, perguntou-se a Jesus, e quem é o meu próximo? Né? Então, diante desta pergunta desse intérprete para Jesus, então Jesus então conta essa parábola do samaritano, tá bom? Eu vou ler rapidamente para os irmãos, tá ok? Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ou seja, o intérprete, né, o perito da lei. Ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar, lembra-se lá de Lucas 10, 29, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Vamos lá. Espera só um pouquinho, irmão Jair. Tá. Isso, Oi? isso. Sobe um pouquinho, pastor Carlos. Sobe. Sobe? É. O outro slide. Espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Isso. Pronto. Isso. E quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem. Daí Jesus começa, né? Um homem, porque o outro período da lei falou, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Este lhes tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Se afastaram, tanto sacerdote como levita passaram de lá. Olha só um samaritano. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-se as feridas, derramando nelas vinho e óleo, que na época era tipo de remédios, né, que cura. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? É uma pergunta que Jesus relata, fala com o Espírito da lei. Vamos lá.
aquele que teve misericórdia dele, né? Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Agora vamos ver aqui, meus irmãos, um pouquinho do cenário aqui dessa história. Esse cenário aconteceu no caminho em Jericó. E aí, como nós vimos nessa parábola, há três personagens: o sacerdote, que seria aquele religioso que fielmente cumpre as suas obrigações, né? Havia também um levita, aquele que ministra o templo, né? E o outro personagem é o samaritano, que na cultura judaica o samaritano era considerado a escória da sociedade, entendeu? No tempo de Jesus, o samaritano era o desfavorecido. Ela dita aquela pessoa de segunda qualidade, indigna, impuro, né? Tanto é que no Evangelho de João, capítulo 4, se vocês forem ler lá, tem um versículo que está dizendo: os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Tem uma história aí desde lá do Velho Testamento. Tanto o sacerdote como o levita eram religiosos que estavam descendo de Jerusalém. O que pressupõe que tanto um como o outro estavam lá em Jerusalém para cultuar a Deus, né? Era algo constante, né? Então, eles estavam ali para, tanto o sacerdote e o levita, cultuar a Deus, já que ali era o lugar de adoração dos judeus, que ficava em Jerusalém. E os dois estavam descendo de Jerusalém para Jericó. O detalhe dessa história é que os dois primeiros nem ligam para a situação do agredido, do assaltante. Porém, o samaritano faz de tudo para salvar. Vamos lá, pastor Carlos, põe o próximo slide, por favor. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Estou ouvindo, Jair, está bem. Olha só algumas atitudes do bom samaritano, que é uma atitude que Deus espera de cada um de nós também, né? Não só a atitude do bom samaritano, ele não somente vê o sofrimento daquele homem, mas chega mais perto e se compadece dele. Então, ele teve algumas atitudes, ele teve alguns comportamentos, né? Ele não somente vê, tanto o sacerdote como o levita viu a situação dele, mas passou-se, foi embora, né? Mas esse o samaritano, além dele ter visto, ele viu, mas viu com o coração também. Tanto é que ele viu com o coração que ele fala aí, mas chega mais perto e se compadece. Teve compaixão dele. E não somente isso, não só compaixão, mas também ele trata dos ferimentos dele, né? Ele trata dos ferimentos dele. E não só tratou aplicando vinho e óleo, está no versículo 34a. E não somente isso, ele ajuda, ele coloca o seu próprio animal, ele muda os seus planos de viagem, lembra que está o, o samaritano estava de viagem, né? Ele não tinha ido lá cultuar Deus, ele não tinha, né, nada disso, né? Mas ele muda os seus planos de viagem e leva o ferido a uma hospedaria, e lá nessa hospedaria, o que ele fez? Ele cuidou dele. O próprio samaritano cuidou dele, né? Então eu vejo assim que o samaritano, ele não só olhou para os seus olhos físicos, mas olhou para o seu coração também. Tanto é que teve aí algumas situações aqui que nós falamos. E aí ele continua, movido pela compaixão e amor, ele volta no dia seguinte. Veja só, querido, ele leva esse assaltante, esse agredido lá para a hospedaria, cuida dele, né? Depois ele volta, a gente está no versículo 35, ele volta no dia seguinte, ele paga o salário do hospedeiro, 2 denários, né? Eu vejo isso também, que ele reconhece o sustento do seu trabalho, daquela pessoa que ele pediu para cuidar, e ele fala ainda para aquela pessoa: cuida dele. Primeiro, quem cuidou foi ele, não o samaritano. Daí o samaritano saiu, voltou no outro dia e pagou a pessoa lá, o hospedeiro, e falou: cuida dele, né?
Daí eu coloquei uma observação aí. O denário era uma moeda de prata de grande valor, equivalente à diária de um trabalhador braçal. O samaritano, além de fazer tudo isso, ele assume o compromisso de, quando voltar da sua viagem, pagar o restante das suas despesas. Versículo 35b. Teve compaixão dele, não só olhou com seus olhos físicos, mas também com o coração. Né? Foi além, né? Foi um desbravador, prosseguiu nesse cuidado com esse, com esse agredido. O que vocês acham dessa atitude? Estou fazendo uma pergunta para vocês agora. Né? O que vocês acham da atitude desse samaritano, diante disso que nós conversamos aqui, falamos até aqui? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Posso dar a primeira palavra, Jair? Pode Bem falar, rapidinho? pode falar, Geraldo. Jair, Pode falar. é aquilo. Primeiro, é o amor ao próximo, né? É o amor ao próximo. Enquanto o sacerdote, o levita passou como a palavra passou de largo, né? Passou e, de repente, passou por cima do corpo do coitado que estava ali, que foi assaltado, foi machucado. Foram embora e eram religiosos, né? Eram pessoas que eram tementes a Deus. O samaritano chegou lá, passou lá e cuidou dele, né? Cuidou dele, limpou as feridas dele, levou para uma hospedaria, pagou para cuidar dele. Então, o que aconteceu? Ele exerceu o amor. Ele exerceu o amor, né? Então, amor ao próximo. É só isso, né? Amor ao próximo. Ele não só, eu até costumo, às vezes, comentar isso, né? Ele não só deu, entenda, por favor, o que eu quero dizer aqui, tá? Ele não só deu, não só olhou, né? Mas ele teve uma atitude, né? Ele não só falou que ama, mas ele demonstrou esse amor, né? Jesus ele não só falou que nos ama, mas ele demonstrou esse amor morrendo ali na cruz do Calvário. Concorda? Verdade, com certeza. Então, ele teve uma atitude, ele teve um comportamento, ele teve, né, ele demonstrou este amor. Né? Eu vejo Jesus aqui também, né? Demonstrando esse amor para com esse perdido. Né? E demonstrando amor para comigo e com vocês, com cada um de nós, sendo nós ainda pecadores, como diz a palavra de Deus. Né? Então, eu vejo aqui, meus irmãos, que Jesus está dando, vou colocar entre aspas aqui, né? Está dando um tapa na cara daquelas pessoas que ali estavam, né? Ele não exaltou, a atitude do sacerdote, do levita, foi atitude incorreta, né? Ele não demonstrou essa compaixão, este amor que o Geraldo falou, né? E o que Jesus quer ver na nossa vida, né? E ele exalta a atitude do samaritano, que o samaritano naquela época era a escória, era né, uma pessoa que não tinha valor para os judeus, né? Então, uma atitude que Deus, que Jesus Cristo quer na nossa vida, né? Às vezes eu tenho só que Deus vai abençoar, Deus vai fazer, Deus vai te ajudar. Mas Ele quer da minha vida, da nossa vida, uma atitude igual essa do samaritano. Mas vamos prosseguir, vamos caminhar mais um pouquinho, tá bom? Põe o outro slide, por favor, pastor Carlos. Isso. Agora, lições, exemplos e ensinos do bom samaritano. Eu quero ver se vocês concordam com isso que eu coloquei aqui, tá bom? Para a gente estar comentando, falando também, né? Jesus, ele critica a falsa religiosidade, ou seja, apenas ter uma religião, praticar rituais, ou até mesmo aparentar ser um crente, coloquei entre aspas, né? O sacerdote e o levita, por ter conhecimento da vontade de Deus, deveria exercitar o amor, mas não ignorar. Então ele foi lá, o sacerdote levita, cultuou a Deus, falou com Deus, né? Teve lá seu tempo né? Foi lá na igreja, né? Mas não, na volta não praticou um amor, a compaixão, né?
E é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, cada um de nós, né? E nós não nos tornarmos religiosos, vamos dizer assim, né? Vamos no culto, damos ao dízimo, ouvimos a palavra, mas saindo de lá para a rua, a gente esquece do amor ao próximo, esquece de ajudar o irmão, até os domésticos da terra, né? Então, Jesus critica a falsa religiosidade, né? Está aqui uma coisa que cada um de nós não devemos, como até falamos no domingo passado, né? De julgar aquela pessoa e tudo mais, né? A Bíblia é clara que pelos frutos a gente vai conhecer as pessoas. Mas Jesus aqui ele critica a falsa religiosidade, né? Por lá cultuou a Deus, mas não praticou o amor, não praticou, não teve compaixão né, daquele ser humano que estava ali. Outro ponto. Podemos ver nessa parábola o quão distante estava o sacerdote e o levita de um relacionamento sério com Deus e com o próximo. Nós podemos, meus irmãos, é uma pergunta, estar dentro da igreja e estar longe de Deus? O que vocês Com acham? certeza. Hã? Com certeza. A gente pode estar ali na igreja, fazendo as coisas ali na igreja, até um líder da igreja, enfim. E, ao O mesmo maior, tempo, Jair, pode falar, Henrique. maior exemplo disso é aquela passagem lá do filho pródigo. O irmão saiu da casa e o filho que estava na casa, né? Uhum. Perfeito. Então, Isso isso é uma grande verdade. Muitas vezes tem pessoas na igreja que acham que estão próximo de Deus, mas não estão. entendeu? Então, é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, né? Não apontar o dedo, não criticar, enfim. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu tenho que olhar para mim mesmo, eu tenho que olhar no espelho e ver quem é o Jair. Eu tenho que me ver, entendeu? Né? Se o outro é assim, ou assado, deixou de fazer, não está fazendo, não. E eu? Como é que eu estou diante disso? Né? Então, a gente pode sim, né, estar dentro da igreja, tendo uma reunião, seja lá o que for, e ainda estar longe, distante de Deus. Né? Então, é uma coisa para a gente tomar cuidado com respeito a isso. Né? Então, podemos ver nessa parábola quão distante estava o sacerdote e o levita de um relacionamento sério com Deus e com o próximo, mesmo vindo de uma adoração a Deus em Jerusalém. Essa foi uma forte crítica de Jesus aos religiosos que o ouviram. Uma outra coisa, essa parábola nos mostra que o status não vale nada para Deus. Infelizmente, o homem, né, ele vê essa questão, mas para Jesus não. Vamos colocar naquele tempo, o sacerdote é aquela pessoa é respeitada por todos. Né? O levita, a mesma coisa. O samaritano, já não. Né? Então, essa parábola nos mostra que o status não vale nada para Deus. Os samaritanos eram considerados impuros, odiados pelos judeus, e Jesus exalta diante dos judeus, né? Exalta o samaritano diante dos judeus, e condena a atitude do sacerdote e levita, que era considerado santo. Ô, Jair, deixa eu te fazer uma pergunta. Oi, oi. O samaritano, trazendo para os dias de hoje, ele era como se fosse o mundano, por exemplo, é isso? O que os irmãos acham? Os irmãos ouviram a pergunta do Henrique? Os irmãos ouviram a pergunta do Henrique? Eu Repete, ouvi, Henrique, por favor. eu acho que a palavra que Os o irmãos irmão ouviram colocou, a dúvida do Henrique? eu ouvi, Jair, ouvi. Vamos ajudar, então. O que os Então, irmãos pensam? eu acho, Jair, que assim, que nem o irmão Henrique perguntou, o que ele está, uma pergunta que ele está fazendo, né? Ele está colocando uma coisa. Eu penso assim, o samaritano, ele não era, nos dias de hoje, ele não era um crente, ele não era um cristão, né? Um pequeno Cristo, né? Então, haja visto que o samaritano e o judeu não se bicavam, né? Então, do jeito que o irmão Henrique está falando, realmente, ele era um mundano, ele era um homem do mundo, né? Eu entendo Eu assim. posso dar a minha opinião? Pode, por favor, Maria.
Tá correto, realmente, Geraldo. no Sim. contexto bíblico, eles eram inimigos, porque eles eram judeus também, porém, de linhas diferentes, né? O samaritano tinha uma forma de cultuar a Deus e os judeus de Jerusalém outra. Então, os dois conheciam o Deus Yahvé, né? Os dois tinham uma maneira diferente de cultuar. Porém, eles, por essa divergência, eles se tornavam inimigo. Principalmente o judeu via no samaritano uma sub-raça, uma escória inferior. Sim. Mas eu penso assim, Quinta categoria. que muitas vezes a gente vê, eu enxergo para os nossos dias, como foi a pergunta do irmão, né, se no nosso contexto atual o samaritano é o ímpio, é o incrédulo. Não seria só o incrédulo. Às vezes, muitas vezes, nós cristãos, dentro da nossa religiosidade, dentro da nossa maneira de se comportar, até mesmo dentro das nossas igrejas, a gente tende a tratar o semelhante, o próximo, de uma forma inferior a nós. Por causa de cargos, por causa de nomes, por causa de títulos, às vezes a gente vai agindo de uma forma preconceituosa e rejeitando o semelhante. Então, qualquer um que nós não tratamos como a palavra de Deus manda, porque Jesus ele não fazia acepção de pessoas, ele tratava todos por igual. Porque ele conhecia o coração, né? Ele é Deus encarnado, então ele sabe o que vai no íntimo de cada um. Mas ele nunca rejeitou ninguém que se aproximasse dele. Contanto que a pessoa tivesse uma transformação de vida, continuava seguindo ele. Se não tinha transformação de vida, se não tinha conversão da parte da pessoa, a própria pessoa tomava a decisão de não segui-lo. Não era Jesus quem dizia, você não vai mais me seguir. Era a pessoa quem tomava a decisão porque ela tinha a maldade no seu coração e não queria, se aproximava de Jesus às vezes por conta da fome, se aproximava de Jesus por conta da enfermidade, por conta dos seus problemas, mas não porque queria servi-lo. Então, Jesus nunca apontou o dedo. Eu acredito que nós devemos ter esse exemplo, e essa parábola do samaritano é isso. Não nos prendemos à nossa religiosidade, à nossa denominação, aos nossos títulos e cargos, que muitas vezes as pessoas se prendem. Eu sou um doutor isso, eu sou um mestre daquilo, eu sou um pregador, eu sou um professor, eu sou um pedagogo, eu sou um psicólogo. E não olhar para a pessoa pela necessidade que essa pessoa tem, pela necessidade que ela está ali demonstrando no ato. Você tem como servo de Deus e como seguidor de Cristo, ir até ela e oferecer socorro, oferecer apoio, oferecer ajuda, independente de credo. Depois que você cuida das feridas, da dor e tudo mais, expor o plano de salvação, ou até mesmo testemunhar com as tuas atitudes o amor de Deus, e essa pessoa vir a se interessar por isso e seguir a Jesus também. Esse é o ponto que eu enxergo. Se eu estiver equivocada, me desculpem. E o pastor Carlos, o que acha sobre isso, pastor? Eu vejo com respeito ao bom samaritano, isso que o Geraldo Cavalera falou, está correto, mas eu pego no ponto também de atitude e comportamento, entendeu? A atitude a atitude dos religiosos, né, no caso do sacerdote e do levita, né, que foi uma atitude incoerente, mas a atitude do bom samaritano. Né? Então, eu vejo mais. Nesse caso aqui, a atitude do bom samaritano é aquela que cada um de nós devemos ter. Mas eu fico pensando também, se fosse ao contrário, não está na Bíblia, isso eu não estou aqui viajando aqui. Né? Se o sacerdote ou até o levita tivesse a mesma postura que o bom samaritano teve, entendeu? Então, eu vejo não é uma questão de pessoas, mas a atitude de cada um deles, né? É claro que Jesus aqui também está colocando, está falando, eu entendo, olha, a atitude sacerdote e levita que vocês devem ter, ou deveriam ter,
é a atitude do bom samaritano. É isso que eu quero de você, né? Não é só ir lá e me pontuar e tudo mais. Vocês fizeram uma coisa ok, né? Então, mas não teve uma atitude bom samaritano. E também eu posso ser um religioso, entendeu? Eu posso ser um religioso, entendeu? Eu posso ter uma religião. Religião significa religare, né? É, ligar, ter uma ligação com Deus. No latim, eu falo sobre isso daí, né? Mas eu tenho que tomar cuidado que eu mesmo, dentro da igreja, fazendo isso, dando aula e tudo mais, posso ser um religioso. Só fazer algo de tabela, entendeu? Só cumprir o ritual. E esquecer da prática, né? Do amor, de compaixão, de ajudar o próximo, de dar comida, de dar o discipulado, né? Eu posso falar, você tem que discipular, você tem que discipular, mas eu não faço isso. Olha, você tem que evangelizar, você tem que evangelizar, mas eu não faço isso. Eu estou tendo uma atitude de religiosidade. Né? Eu sei, mas eu não pratico aquilo que Deus quer que eu faça, entendeu? A atitude que agrada a Deus é a atitude do bom samaritano. Pastor Carlos, você quer falar alguma coisa? Então, irmão Jair, concordo com o que vocês estão falando, né? Concordo plenamente e o caminho é esse mesmo. Estamos caminhando bem na aula. Então, tá bom. Vamos Ô, prosseguir. Jair, Oi, fala, Geraldo. me dá 2 minutinhos só para mim expor um ponto de vista que eu tenho do que está acontecendo nesses dias. Eu separei um versículo aqui ontem, quando eu estava estudando essa parábola. Está no capítulo 4 de 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por que eu queria só, se você me der a oportunidade, só de explanar um minutinho, bem rapidinho, Pode falar, meu irmão. a respeito do que está acontecendo nos dias de hoje, né? Ontem eu estava assistindo, a gente estava assistindo a Bandeirante, não sei que programa que era da Bandeirante, não era o Datena, que eu não gosto de assistir o Datena, né? Não assisto o Datena, não. Mas é um programa de noticiário depois do Datena, e aí o rapaz estava falando 51 milhões de reais arrecadados em dinheiro, isso equivalente a mais de 13 toneladas de alimento, né? Então, a Bandeirante tomou essa iniciativa, ou seja, tomou essa atitude, eu acho que foi o Datena, ele tomou essa atitude e estão ajudando o próximo, sem saber a quem. E nesse meio, e nesse próximo, não tem crente, não tem... Aí tem feiticeiro, tem macumbeiro, tem tudo enquanto é tranqueira, né? Então, eles estão ajudando. Então, toda a rede Bandeirante tomou essa atitude. E não é só eles. Você vê jogador de futebol, eu vi um jogador de futebol um dia desse, que eu não conheço ele não é famoso assim, ele não tem um nome grande, né? E ele estava com uma caminhoneta, um furgãozinho lotado de cesta básica que ele ia doar lá em Santos, no bairro que ele mora. Ou seja, esse cara não sabe quem é o morador da rua de baixo dele, mas ele está preocupado com aquela pessoa que está desempregado, que está passando fome, que tem filho que não tem realmente o que comer dentro de casa, e ele tem bastante para ele. Então, o que é isso aí? É o amor ao próximo. Ele é o exemplo do bom samaritano. O Datena, mesmo sendo um incrédulo, eu estou citando o Datena porque, né, não sei se foi ele que tomou a iniciativa, né? Mas eu vejo mais ele falar nisso aí. Ele está fazendo a função de um bom samaritano. De um bom samaritano. E às vezes, o crente, o cristão, ele vai tomar a vacina. Eu não sabia, quando eu tomei a minha primeira dose da vacina, eu e a Irene, a gente não sabia que precisava levar um alimento. Não é obrigado a levar alimento, né? Mas quando nós chegamos lá, batemos naquele box e tinha um cara recebendo o alimento ali, falei, puxa vida, olha só, se a gente soubesse, né? Mas na segunda dose que nós fomos levar, nós já levamos o nosso alimento para doar para o nosso próximo, né? Então, quer dizer, eu não passei batido por cima, estou falando eu, né? Então, essa é a atitude que nós temos que tomar. Quando eu sei, não, eu tenho que doar
1 quilo de alimento que eu vou tomar minha vacina, 1 quilo de arroz não vai fazer falta para mim, mas eu estou tendo amor pelo meu próximo. É isso que eu queria falar. Beleza, Gera, é isso daí mesmo. Meus irmãos, quem é o meu próximo? Né? É uma outra pergunta, né? Quem é o meu próximo? Né? É isso que a gente tem que estar. O meu próximo pode ser aquele irmão que está do meu lado. O meu próximo pode ser o meu vizinho que eu nem conheço, entendeu? Não está falando meu próximo aquela, né, assim, rotular, né? Mas meu próximo pode ser qualquer um, vamos dizer, vamos colocar desse jeito, entendeu? Meu próximo pode ser alguém da minha família, meu próximo pode ser, enfim, ok, queridos? Amém. Mas isso que vocês falaram, correto. O Henrique, sobre aquela sua dúvida, tudo bem? Henrique? Henrique? Tá bom, Oi, vamos prosseguir. oi. Sobre aquela... Tá me ouvindo? Agora sim, tô. Então, em Tá. relação àquilo que eu perguntei, eu quis tirar essa dúvida, por quê? Porque eu escuto muitas pessoas de várias denominações, de várias igrejas, rotulando as pessoas que não estão na igreja como mundano. E aí eu queria saber se era esse rótulo que o samaritano tinha naquela época, entendeu? Entendi. Mas o que nós comentamos aqui, deu para você tirar a Sim, dúvida? eu entendi perfeitamente. Então tá bom. Então, esse é um dos perigos, viu, rapaz? É rotular aquela pessoa, entendeu? Rotular, fazer um estereótipo daquela pessoa, entendeu? Vai fazer já olhar a pessoa da cabeça aos pés e rotular aquela pessoa. Isso tem que tomar muito cuidado com respeito a isso, entendeu? Tem que tomar cuidado porque só Jesus conhece o nosso coração, né? Então a gente tem que tomar cuidado por conta disso. Talvez a pessoa que às vezes a gente pensa que não crê em nada, que é cheio de tatuagem, gosta de, sei lá, fazer umas coisas assim diferentes, trazendo para o dia de hoje, é Uhum. cheia do amor de Cristo dentro dele. É. Só precisa, é uma pessoa que tem um amor a Cristo, e o que a gente precisa fazer, aí a nossa atitude, nosso comportamento, é falar de Jesus para as pessoas, né? Sim, A nossa responsabilidade é compartilhar o evangelho com os outros, entendeu? Para que E ele tenha aqueles que Jesus. para que ele tenha Jesus, porque Para uma que ele tenha pessoa pode Jesus ter realmente no tatuagem, coração, né? isso, exatamente. Ele pode ser rico, pobre, sacerdote, levita, samaritano e tudo mais, né? Um caço, mas se a gente não tiver Cristo na nossa vida, tudo isso é em vão, entendeu, o irmão Victor? Então a sim, gente com não certeza. pode rotular. Quem está vendo aquela pessoa, mas eu preciso ganhar aquela pessoa para Cristo. Vem para Jesus, vem com tatuagem, sem tatuagem, venha com brinco, sem brinco, venha como está, entendeu? Mas, e aí, venha como está, mas não devemos deixar ela permanecer como está, né? Vamos pregar o Evangelho, vamos discipular, vamos fazer que ele venha crescer, que ela venha crescer e conhecer o nome do nosso Deus, entendeu? E- Entendeu? Vamos caminhar então mais um pouquinho? Vamos lá, pastor Carlos, próximo slide. O bom samaritano doou, o bom samaritano doou-se completamente ao homem necessitado, entregando cuidado, tempo e dinheiro. Né? Essa é a atitude que Jesus quer ver em seus filhos, ou seja, obras decorrentes da fé e não uma fé vazia, uma fé sem obras, como diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 16. A prática do bem, em outra atitude, em outra lição que eu vejo aqui do bom samaritano, é que a prática do bem não pode esperar. Né? Eu até coloquei esse versículo aí de Provérbios 3, 27 e 28. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem ele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo que você pode ajudá-lo hoje. Está claro aí, meus irmãos? Amém. Uhum. sim, amém. O sacerdote e o levita viram um homem semi-morto à beira do caminho. Ambos agiram com indiferença.
Pensaram no seu conforto e segurança do que em socorrer o necessitado. Tiveram a oportunidade de fazer o bem e não fizeram. A omissão e a indiferença são pecados cruéis. Então tem que tomar muito cuidado, a nossa indiferença, né? A nossa omissão. Né? Quem ama o próximo não adia a solução de um problema colocado em suas mãos ou visto por ele. Né? Amar o próximo é amar a Deus. Está claro isso, né, meus irmãos? Está claro, muito claro, claro. Amém. Vamos caminhar então? Vamos lá, pessoal. Mais do que nunca, hoje inúmeras pessoas, semelhante àquele homem, estão necessitadas. Muitos se encontram como escória da sociedade, ou até se sente assim, levando a um caos ainda maior, emocional, psicológico. Mais do que a dor física, é a dor da alma. Daí uma coisa também, viu, queridos? Uma pessoa, como nessa pandemia que nós estamos, que o Brasil está vivendo ainda faz mais de um ano, né? Então, teve muitas perdas, não só perdas com respeito a trabalho, morte, né? Mas eu fico pensando as perdas emocionais, entendeu? A dor da alma, entendeu? Então, além da gente... Hoje a igreja vai ter que mudar vai ter que mudar algumas coisas, entendeu? Além de ajuda física, como é que a gente pode fazer também essa questão emocional, né? Psicológica? Tem pessoas que estão depressivas, tem pessoas que já tentaram suicídio, né? Tem pessoas que não acreditam mais em Deus, tem pessoas que não acreditam na igreja, tem pessoas que não acreditam, né, no ser humano, não acreditam mais no amor. Né? Então, além da pandemia, nessa questão de dor física, tem a dor da alma também. Né? Então, além de a gente levar o arroz, o feijão, fazer o que está ao nosso alcance, mas não é somente isso, entendeu? Eu fico pensando na atitude do samaritano. Ele não só cuidou, o samaritano poderia ter lá cuidado dele lá na rua mesmo, vamos dizer assim, e ir embora, né? Mas o samaritano foi muito mais além. Vamos dizer assim, o samaritano fez, como é que fala, o pessoal fala, barba, não quer? Barba, cabelo e bigode, né? Fez tudo, tá? Integral. Né? Então, é uma coisa que a igreja também tem que ver isso. Eu não sou contra, viu, querido, a cesta básica, né? Eu já dei cesta básica, eu já recebi cesta básica, entendeu? Mas a gente tem que ir mais além do que isso. Eu lembro, não sei como é que está o MAS hoje, né? Mas no tempo, quando eu trabalhei com o pastor Pereira no MAS, a gente dava lá o arroz, dava lá roupa, né? Mas dava uma cabra, alguém ia lá, dava uma... O Geraldo sabe disso, a irmã Irene também, os irmãos que trabalhavam ali, né? Então ele fazia... Está ótimo lá. O pastor Grava levou para a prefeitura mais de 3 toneladas de alimento. Está ótimo, Então, Márcio. Está muito bem. Está caminhando bem, Márcio. Então, graças a Deus. É até a Aninha que está responsável lá, né? É a Aninha, é a Aninha. Aninha, né? Então, eu acho bacana isso, tremendo, que não é só... E eu já, não sei se o Geraldo lembra, acho que deve lembrar que tinha na nossa igreja, na Bíblia, o anjo da madrugada, a gente saía na rua, né? Levava sopa, levava alimento, foi um tempo muito bom mesmo. Uhum. Mas eu vejo que a nossa igreja faz isso, e além disso, entendeu? E às vezes a gente transfere para a igreja, né? Mas eu conheço uma pessoa que não está nem lá dentro da igreja, né? Mas eu posso fazer para ajudar essa pessoa, entendeu? Né? E pensando nessa questão emocional também, né? Vamos orar com essa pessoa, vamos discipular essa pessoa, vamos caminhar com essa pessoa, né? Estejamos atentos, até dentro das nossas igrejas. Até coloquei um texto aí, Gálatas 6:10.
Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, eu fico contente, fico animado e feliz por saber que nós estamos dentro de uma igreja, IPSA, que ela cuida do homem integral. Né? Discipulado tem na nossa igreja, evangelismo tem na nossa igreja, ação social tem na nossa igreja, ajuda missionária tem na nossa igreja, né? Ajuda pastoral tem na nossa igreja, o cuidado com criança, adolescente, filhos, com homens, com mulheres, tudo isso Velho. tem na nossa igreja e eu fico assim motivado, alegre e até me emociono com isso, entendeu? Saber que a nossa igreja está cumprindo o seu papel. Fala, meu irmão. Não, estou falando que cuida dos velhinhos também, cuida do sênior, né? Ô, irmão Jair. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, Geraldo. É isso aí. Ô, Fala, irmão Henrique. Jair. Então, Oi. aconteceu recentemente uma situação bem parecida com essa do Bom Samaritano. Tinha uma pessoa que eu nem conheço, na verdade, que tinha pegado fogo na casa dela e ela tinha perdido tudo. E aí eu vi um cliente meu postando sobre essa pessoa e aí eu resolvi compartilhar. E através do que eu compartilhei, outro cliente meu, né, ele doou tudo, doou fogão, geladeira, cama, armário, Olha só, viu? tudo para essa pessoa. E ele nem Uhum. conhecia essa pessoa. Que bom. Aí eu fiquei muito feliz por ele ter feito isso, assim, porque, né, ele agiu com compaixão, com amor, sem mesmo nem conhecer a Sim, pessoa. sim, sim. Bom samaritano, né? Olha o bom Sim, samaritano aí. eu Entendeu? fiquei bem feliz, foi uma situação bem legal. Que atitude Sim, bonita, né, irmão Henrique? que coisa. Sim, muito bonita. Acho legal isso. Tremendo, né? Poxa, é isso aí. Que cada um de nós possa seguir o exemplo do bom samaritano, né? Que expressa de uma maneira genuína o comportamento e a atitude de um verdadeiro discípulo de Jesus. Diante disso, qual será a nossa atitude? Primeiro, como seres humanos, e depois, como cristãos que professamos ser. Né? Então, eu sei que tem seres humanos que não professam a nossa fé, mas tem a atitude do samaritano, entendeu? Tem gente, os irmãos conhecem, que não tem nada a ver, que não quer saber de Deus, que não quer saber de Jesus. E é um bom samaritano, procura ajudar o próximo. Né? O que precisa fazer é que esse que não conhece Jesus e está sendo bom samaritano, ganhar ele para Jesus, entendeu, querido? Com certeza. Porque tem muito disso aí também. Às vezes a pessoa faz boas obras, os irmãos sabem disso, pensando que fazer boas obras vamos alcançar a salvação. E os irmãos estão cientes disso, né? Tem Com muitos que certeza. fazem isso, né? Fazem as boas obras, e até mais do que irmãos mesmo, que professam a fé. Né? Ô, Jair, Mas, oi, o, pode falar, já. o versículo que fala, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de Deus, é dom, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Exatamente. Não de obra. Porque se fosse pelas obras, Jesus Cristo não precisaria ter sofrido o que sofreu. Né? Se Exato. fosse só pelas obras, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Né? Não é isso? Concorda? Né? Verdade. Então, as obras, é bom fazer as obras, ajudar o próximo, com certeza. Né? Nós fazemos isso não para. Nós fazemos isso não por conta de adquirir a salvação, fazemos isso porque somos salvos e queremos obedecer ao nosso Mestre, entendeu? Nosso Senhor Jesus. Né? Então, isso tem que estar claro na nossa mente, como eu sei que está na cabeça dos irmãos. Fazer boas obras é importante, é fundamental. Ter comportamento, atitude como o bom samaritano fez aqui. Né? E às vezes fico pensando, será que esse bom samaritano, lá no decorrer passou essa cena, será que ele chegou a ter um encontro com Cristo ou não? É uma coisa que a Bíblia não diz, né? Pensar, a gente vai Verdade. saber um dia só lá na frente, entendeu? Ok, queridos, vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos lá, pastor Carlos. Passa outros slides aí, vamos ver.
Eu coloquei aí dois homens, né? Conhecidos dos irmãos também, né? Martin Luther King e outro Nelson Mandela. E eu coloquei duas falas de cada um relacionadas a essa ajuda ao próximo, né? O Martin Luther King foi um pastor batista, não sabe disso, assassinado em 4 de 68, né, 1968, por causa da sua fé militante. E ele achei duas frases interessantes que eu coloquei aqui, né? O que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. O que vocês acham dessa frase aqui dele? O que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. Legal, né? Uhum. E a outra é: não pode haver desilusão profunda, não pode haver desilusão profunda onde não há amor. Então, o homem Martin Luther King que trabalhou, que teve um pastor, um irmão em Cristo, e ele focou na sua vida nessa questão de direitos, políticas públicas, direitos sociais. Né? Nelson Mandela, ele também coloca aí duas fases, eu coloquei. O que realmente conta na vida não é apenas o fato de termos vivido, é a diferença é a diferença que fizemos nas vidas dos outros que determina a importância da nossa própria vida, entendeu? Porque estamos vivos, mas aí, qual é o legado? O que a gente vai deixar, né? Então, essa frase eu achei sensacional, tanto é que eu coloquei. O que realmente conta na vida não é apenas o fato de termos vivido. É bom viver? É bom. Né? Agora, é a diferença que fazemos, a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa vida. Vai fazer diferença na vida do outro ou não? Né? Então, isso é uma coisa para nós pensarmos. Ainda há gente que não sabe quando se levanta, de onde virá a próxima refeição. E há crianças com fome que choram. Né? Uhum. Atitude do bom samaritano. Amém, Sim, queridos? sim. Uhum. O outro ponto para a gente terminar, o slide último, a luz deve brilhar o sal temperado. A missão daqueles que se dizem cristãos, salvos e libertos por Jesus Cristo, e que professam o nome do Deus vivo e verdadeiro, dá lugar à maldade. Então, a omissão nossa, se a gente não pratica o amor, se a gente não pratica, tem atitude do bom samaritano, se a gente não faz isso, a gente está dando lugar à maldade, está dando lugar à fome, está dando lugar à corrupção e desespero. Diante disso, todos nós devemos fazer a nossa parte. Eu sei que cada um de nós estamos fazendo aquilo que cabe, né? Aquilo que dá para nós fazermos. Né? Ah, o outro deu tanto, o outro deu tanto, mas eu posso dar o meu tanto, entendeu? Eu posso fazer alguma coisa, né? Eu posso fazer a diferença na vida do outro, né? Do meu próximo, né? Então, diante disso, todos nós devemos fazer a nossa parte, assim como foi com Jesus Cristo, o bom samaritano, onde não fechou os seus olhos de coração diante da necessidade do próximo. A luz deve brilhar e o sal deve temperar. Né? Que cada um de nós sejamos o sal e a luz dessa terra. Né? Que nós vamos a colocar em ação o que o nosso mestre disse e fez. Bem como seguir o exemplo também do bom samaritano. E somente assim estaremos amando de verdade. E aí eu coloquei Tiago 2,14,6. Do que adianta, meus irmãos? Aqui Tiago está falando para a igreja, né? Está falando ali para o sacerdote e para o levita, né? Aqueles que cultuam a Deus, né? Aqueles que professam o nome de Jesus, aqueles que acreditam e teve um encontro com Jesus. Não está falando para os de fora, está falando para os da casa. E que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã
estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, onde vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer, sem, porém, lhe dar nada, o que adianta isso?